Vamos abrir em Marcos, capítulo número 1, por favor. Olha cá. Marcos, capítulo número 1. A gente vai ler do verso 29 até o verso número 45, que é o final desse capítulo. Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso número 45. Assim diz a palavra de Deus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Verso 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Verso 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com a severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar, gente? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos mais um privilégio neste domingo de nos encontrarmos aqui neste lugar. E de maneira preciosa, Pai, temos Tua Palavra, podendo ser pregada para nós, podendo ser compreendida para cada um que aqui está sentado. Te peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Estamos reunidos para Te glorificar, para louvar o Teu nome, para aprender do Senhor e ser cheio do Teu Espírito. Por favor, Senhor, faz Tua obra em nosso meio. Nós Te rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, certa vez um sábio disse que se queremos conhecer o caráter de alguém, nós devemos dar poder a essa pessoa. O nome desse cidadão foi Abraham Lincoln. E é verdade, irmãos. Quando nós damos poder a alguma pessoa, naturalmente essa pessoa vai evidenciar através das suas ações o seu caráter. Se ele é um cara correto, se ela é uma mulher piedosa ou não. Pois bem, mais ou menos 4 anos depois da morte de Jesus Cristo, ali naquela mesma região que ele se encontrava, do Império Romano, expandido ali em todo o mundo conhecido, nascia um homem, um menino, que tinha tudo para dar errado na vida. Ele nasceu num lugar muito hostil, onde tinha o seu pai como um assassino, tinha a sua mãe como uma aproveitadora. Tudo estava perdido para ele. Até que um dia ele foi adotado pelo imperador romano de sua época. Cresceu, portanto, na realeza, educado segundo os costumes romanos. E aos 14 anos ele foi declarado adulto. Pouco tempo se passou até que o seu pai adotivo morreu. Então, aos 16 anos, Cláudio Nero César foi declarado imperador romano. Muito jovem, inexperiente, imaturo, mal resolvido da vida. Mas agora seria responsável por governar o maior império do mundo.
naquela época. Podemos imaginar que ele faria um monte de besteira. Mas por incrível que pareça, irmãos, ele começou bem, se destacando em aspectos administrativos, aspectos políticos, ganhando a simpatia do povo. Mas esse poder que lhe foi concedido havia de revelar o seu caráter. Em certo momento, especialmente no ano 55 depois de Cristo, este homem começou a perder o seu juízo, assassinando o seu irmão, achando que ele queria tomar o seu lugar no trono. Depois, em 59 depois de Cristo, ele pirou, achando que sua mãe estava incomodando demais e também a assassinou. Trevas estavam na vida daquele homem, mas eis que o ápice ainda não estava atingido. Como eu já falei para vocês algumas semanas atrás, Nero foi responsável por colocar fogo na capital do Império Romano, Roma, e colocou a culpa nos cristãos, a fim de que através deste motivo pudesse persegui-los de uma maneira mais correta, entre aspas. Nero, portanto, era um homem mau, irmãos, e o seu poder que lhe foi concedido mostrou isso, caracterizou a sua vida de maldade. Mas não é somente ele que teve essa característica revelada. Trazendo mais aqui para o século XX e século XXI, nós tivemos o exemplo de Adolf Hitler, polonês, naturalizado alemão, que recebeu o poder e que mostrou através do tempo quão maligno ele era. Nós temos atualmente, por exemplo, o presidente da Coreia do Norte, que está por um fio de arrumar mais uma guerra. O poder que lhe foi concedido está mostrando a malignidade do seu ser. Mas hoje, no texto que nós temos em mãos, irmãos, nós vemos outra história. Nós vemos um que, na verdade, tem mais poder do que estes que foram mencionados. E é uma pessoa completamente diferente. O poder que foi exercido em Jesus Cristo, na verdade, revela que Ele é bom. As suas ações, o tempo, as suas obras mostram de maneira clara que ele é muito diferente do presidente da Coreia do Norte, de Adolf Hitler e principalmente de Nero, que perseguia os cristãos. Aqui nós estamos, irmãos, no versículo de número 29, onde Marcos tem colocado um pouco do ministério ou do evangelho de Jesus Cristo na parte da Galileia, que ficava ao norte da região da Palestina. Ele começa falando de João Batista, na verdade, nos primeiros versículos, como nós estudamos. Este homem piedoso, homem que queria pregar sobre o reino de Deus, mas que tinha uma mensagem que não era sobre ele. Na verdade, o verso de número 7 nos mostra que a mensagem dele era Cristo. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de ser o seu escravo. João Batista, portanto, mostra que Jesus é um ser poderoso. E Marcos, de maneira temática, desde o versículo de número 14 até o final do capítulo de número 8, vai mostrar que Jesus de fato é poderoso, como João Batista colocou, através de suas palavras, através dos seus ensinamentos, através dos seus sermões e também através das suas obras miraculosas. Jesus de fato é poderoso. Ele mostra isso, versículo 14 até o versículo de número 20, chamando os seus primeiros discípulos, Simão, André, Tiago, João, recebem um chamamento do Senhor e, como Marcos, de maneira bem característica, coloca, imediatamente o seguem. Não tem resistência, o poder de Jesus Cristo é imediato naquele momento. Além disso, do verso 21 ao verso de número 28, estudamos semana passada, Jesus na sinagoga opera um milagre, expulsando um espírito maligno, colocando de tal forma um pensamento que ele tinha autoridade nos judeus que estavam naquela celebração. Ele ensina como alguém diferente dos nossos mestres da lei. Esse ser é diferente. E naturalmente ele começou a ficar famoso por essas obras miraculosas que estava realizando. Tanto que o verso 28 encerra, dizendo que as notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente. Todo o povo estava conhecendo Jesus ali na província da Galileia. Então, irmãos, olhando para esse texto, do verso 29 ao 45, também vamos ver atos poderosos de Jesus. Obras que manifestam, de fato, o seu poder. Jesus é poderoso, é verdade. Mas como nós podemos ver isso através desse texto?
Eu elenquei 3 respostas, irmãos. Em primeiro lugar, nós vemos isso por meio do seu domínio sobre doenças e demônios. Verso 29 até o verso de número 34. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus é poderoso por meio da sua pregação. Verso 35 até o 39. E por fim, Jesus é poderoso e isso é visto por meio do seu cumprimento à lei. Versos 40 ao 45. Começando com o verso 29, a autoridade, o domínio, o controle de Cristo sobre doenças e demônios. O que é que o texto diz? Começa falando de maneira indireta que Jesus e seus primeiros discípulos estavam na sinagoga, ali em Cafarnaum, e então celebrando a celebração ali do Shabat, do culto do sábado que acontecia entre os judeus. Naturalmente ele iria sair daquele lugar como um judeu qualquer para fazer uma refeição. Por isso o texto diz, imediatamente ao saírem da sinagoga. Em outras traduções, logo que saíram da sinagoga, eles se dirigiram para um lugar em específico. Que lugar é esse? É a casa de Simão e de André. Chegaram naquele lugar, iriam fazer uma refeição, mas algo estava acontecendo que tiraria a normalidade do ambiente. O texto diz no verso de número 30 que a sogra de Simão estava de cama. Aqui nós já podemos inferir uma doutrina que é infelizmente mal colocada pela Igreja Católica, pois Pedro era casado. O texto diz que ele tinha uma sogra. Portanto, Pedro, que é considerado o primeiro papa, assim pelos católicos, já mostra que a doutrina atual de que um sacerdote católico não pode se casar é equivocada. Já entra em contradição com a própria Escritura. Mas voltando ao texto, irmãos, chegando naquela casa, o que acontece é que a sogra de Simão estava muito doente. Marcos coloca que ela estava de cama, estava com febre. É interessante o uso da expressão febre, porque tem o mesmo radical na palavra original da palavra fogo, incêndio. O que faz Lucas, no capítulo 4, verso 38, descrever essa mesma história, contando que a sogra de Simão estava com uma febre muito alta. Ela estava incapacitada de servir a refeição para os discípulos do Senhor Jesus. Mas havia um pano na manga ainda. Como o texto vai ver, o texto vai dizer, irmãos, os discípulos falaram a respeito dela a Jesus. Essa expressão verbal aí, falaram, está num tempo que, na verdade, indica uma continuidade de ação. Pedro não falou somente uma vez para Jesus, Simão Pedro, não falou somente uma vez para Jesus da questão da sua sogra. Os outros discípulos, talvez André também, tenha falado para Jesus em outros momentos. Mas a verdade é que o texto quer comunicar que isso era frequente. Certas vezes, Pedro falara, Senhor, tem misericórdia da minha sogra. Essa é a necessidade que eu tenho a apresentar diante de Ti. Ajuda ela, cura minha sogra, por favor, Senhor. Isso aconteceu com frequência e Jesus atendeu o pedido do seu discípulo. Como o texto mesmo vai dizer, irmãos, no verso de número 31. Então, ele se aproximou dela. Jesus vai ao encontro daquela doente, se importa com aquela mulher e com um toque de graça, o texto nos diz que ele a toma pela mão e a ajuda a levantar-se. Cristo a toca com sua mão graciosa, irmãos, para mostrar de fato que aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar não têm a sua família esquecida pelo Senhor. Não tem. Pedro pediu uma atividade do Senhor em relação à sua própria família. E isto foi atendido porque ele estava colocando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Em seguida, o texto diz que depois do toque do Senhor, depois de lhe ajudar a levantar aquela mulher, a febre imediatamente a deixou. Foi embora. A febre passou. E em seguida lemos que ela começou a servi-los. Depois da obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, naquela mulher, ela passou a servi-lo. Porque a graça, irmãos, resulta no serviço. A obra de Deus em nós promove em nosso coração a vontade de servir o nosso Deus.
Aqui ela não somente serviu uma refeição, mas a palavra indica que ela se tornou uma discípula de Jesus Cristo, genuína, alcançada por sua graça neste momento. Em seguida, depois desse acontecimento, lemos que ao anoitecer, depois do pôr do sol, outra coisa iria acontecer. O que é que Marcos está querendo dizer aqui? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, ele está querendo comunicar que o dia passou. Lembremos que a convenção de dia do judeu é bem diferente da que nós temos no Ocidente nos dias atuais. Para um judeu, o dia ele termina, ou melhor, ele começa às 5h30 da tarde e depois termina também às 5h30 da tarde do outro. Portanto, aqui, como nós lemos anteriormente, nós estávamos no sábado, os judeus celebrando o culto na sinagoga onde Jesus estava. E naquele momento era proibido pelos judeus trabalhar, fazer qualquer atividade que requeresse algum esforço físico. Mas aqui Marcos coloca que esse dia passou, depois do pôr do sol. Não estamos mais no sábado, portanto, estamos no domingo judeu, que aqui o texto nos diz. E agora o povo poderia, de fato, trabalhar, podia fazer esforço físico. E é exatamente isso que eles vão fazer. Ainda no verso de número 32, Marcos nos diz que o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. O original fala que eles carregavam os doentes em seus ombros, mostrando assim um esforço físico que não era possível de ser realizado no dia anterior. Levavam de maneira continuada para o Senhor Jesus. Ficavam levando doentes, endemoniados, para que o Senhor se importasse com eles e de fato fizesse a sua obra. E foi tanta gente que se dirigiu ao encontro do Senhor que Marcos utiliza uma hipérbole, uma figura de linguagem no verso seguinte que comunica um exagero, ao dizer que toda a cidade se reuniu à porta da casa. Muita gente doente, centenas, talvez milhares de pessoas ao encontro do Senhor Jesus. Mas ainda assim, mesmo com tanta gente, o Senhor se importou com eles. O verso seguinte vai nos dizer que ele curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Contudo, ele não permitia que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus cura, se importa com os doentes. Jesus expulsa demônios. Mas há um porém aqui. Ele os proíbe de revelar a sua identidade. O que encontramos aqui no texto é o chamado segredo messiânico que tem em Marcos, onde Jesus ele protege a sua identidade por hora. Ele não mostra que é o Cristo nesse momento. Mas por que ele faz isso? Esta não é a primeira vez, é a segunda. Capítulo de número 1, verso de número 25. Jesus já manda um espírito se calar quando este o identifica como santo de Deus. Mas por que Jesus faz isso? Ele não era de fato Cristo? Ele não é o santo de Deus de fato? Sim, mas há um porém nessa questão. E comenta Bruce Barton, um comentarista, dizendo que Jesus se mostraria como servo sofredor antes de se tornar o grande rei. Jesus queria revelar a sua identidade como Messias de acordo com o seu calendário, não de acordo com o calendário de Satanás. Somente quando o tempo fosse devido, ele iria se revelar como o Cristo. Dessa forma, portanto, ele protege a sua identidade por hora, irmãos. Como nós podemos aplicar essa pequena porção em nossas vidas, que está cheia de riqueza? Está cheia de riqueza para a gente. A cura da sogra de Simão Pedro e também as curas que o Senhor realizou e expulsões de demônios em seguida. Eu creio que uma coisa é muito importante para nós, assim como aconteceu com Pedro. Nós precisamos levar a Jesus as nossas petições. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, meus irmãos. É fato que o Senhor conhece os nossos corações. É fato que Deus sabe das nossas necessidades, mas ainda assim Ele quer que nós as peçamos a Ele em oração.
E por vezes nós não pedimos, nós não apresentamos diante de Deus tais coisas. Por isso Tiago afirma, nós estudamos alguns meses atrás, que nós não recebemos porque não sabemos como pedir. Nós não pedimos a Deus em oração, ao contrário do que fez Pedro aqui ao próprio Senhor. Nós devemos apresentar diante de Deus, porque Ele se importa com qualquer área da nossa vida, especialmente no contexto que nós lemos com a nossa família. Deus se importa com a nossa família. Jesus não é somente aquele que emite opiniões sobre aspectos religiosos, eclesiásticos. Irmãos, Jesus é o amigo da família. Jesus é aquele que se importa com o marido e com a mulher. Jesus se importa com a sogra, com o pai, com a mãe, com o casamento, com a irmandade. Cristo é o amigo familiar. E não se engane, se você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, meu querido, saiba que Deus vai lhe ajudar em todas as suas necessidades. Não tenha dúvida. Portanto, faça isso. Não dê lugar ao seu orgulho. Não dê lugar ao seu pecado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Talvez você tenha algum problema na sua família, talvez você tenha alguma desavença, algo que lhe impede de servir ao Senhor com propriedade, deixa incapaz de algum modo, eu não sei. Mas eu sei que se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, a sua família não será esquecida. Tenha essa verdade dentro do seu coração. Em segundo lugar, saiba que todos nós precisamos de um toque gracioso do Senhor. Pode ser que a gente não tenha febre aqui neste momento, mas de fato todos nós somos incapazes de servi-lo como nós devemos. E por isso precisamos de um toque de graça do Senhor Jesus. Irmãos, muitos de nós, talvez todos aqui, são cristãos há muito tempo, já escutaram muita coisa, domingo após domingo. A palavra de Deus não é mais esse encanto todo, aquele primeiro amor já diminuiu, aquela vontade por santidade já está passando. Nós precisamos de um renovo da parte do Senhor, precisamos ser renovados. Por isso o texto de Tito, capítulo de número 3, versos 5 e 6, nos diz que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, Deus nos salva mediante o lavar regenerador, nos fazendo nascer de novo. Antes, sem ser cristãos, e agora cristãos, Ele nos renova. Isso por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos de um renovo do Espírito de Deus, queridos. Ore por isso. Ore para que a chama do Espírito Santo aqueça o seu coração, lhe leve à santidade novamente, lhe leve a ter amor pela palavra de Deus, por reconhecer a importância da oração, a importância de pregar a palavra para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Que o Espírito de Cristo faça isso conosco hoje, nos levando a servir melhor o Senhor, servir melhor o nosso próximo, para que o nome de Deus seja glorificado. Em seguida, irmãos, nós também sabemos que Jesus ele é poderoso por meio da sua pregação. Verso de número 35 até o verso de número 39. O texto vai nos comunicar agora, dizendo que chegou a madrugada, quando ainda estava escuro. O texto original aqui diz, na verdade, que estava de manhã cedinho. Jesus se acordou antes dos outros, se levantou e então se dirigiu a um lugar deserto, para não ser incomodado por ninguém. Já não bastava tanta ocupação, tanta gente atrás dele, tanta cura, tanto endemoniado para expulsar. Ele precisava de um pouco de paz, precisava de um pouco de devoção ao seu Pai. Por isso o texto vai nos dizer que ele levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus estava ocupado, irmãos, muito ocupado, mas ele não negligenciou o seu tempo devocional com o seu Pai, de forma nenhuma. Ficou lá durante muito tempo, mas eis que o sol nasceu. E agora as pessoas se acordaram, inclusive as que estavam morando com o Senhor Jesus.
E aqui uma informação importante nos é dada por um comentarista, quando ele diz que os judeus piedosos, eles oravam 3 vezes por dia. A primeira, ao nascer do sol. A segunda, lá para as 3 horas da tarde. E a terceira, ao pôr do sol. 3 vezes. Mas o texto nos fala que Jesus, ele se levantou quando ainda estava escuro, antes do pôr do sol, para mostrar de maneira clara que Jesus é mais piedoso do que esses judeus esforçados. Ele se levanta mais cedo e vai àquele lugar. O sol nasce. Talvez as pessoas começaram a bater na porta da casa onde Jesus estava, buscando por curas, buscando por milagres ou coisas do tipo. Então, quando Simão e os outros discípulos olharam para o quarto, Jesus não estava mais lá. Por isso, o texto vai nos dizer, no verso de número 36, que Simão pega seus companheiros e vai buscar Jesus, vai procurá-lo, de maneira diligente, buscando, quase que desesperado, onde está o Senhor. Tanta gente está aqui esperando Ele. E o verso 37 comunica que eles o encontram. Ao encontrar Jesus, comunicam algo para Ele. Todos estão te procurando. Todos precisam de Ti, Jesus. Minha casa está lotada, cheia de gente. Vamos voltar para lá e continuar esse ministério de cura, esse ministério de milagres, pois Seu nome está ficando famoso. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, é um resultado do versículo de número 28, que falou que as notícias estavam se espalhando. Jesus era famoso por ser um curandeiro aqui nessa época. O povo olhava para Jesus e queria ser curado. O povo olhava para Jesus e via que ele podia expulsar demônios. Mas eis que a resposta de Jesus vai chocar os seus discípulos. Ele fala, vamos para outro lugar. Não vamos mais ficar aqui em Cafarnaum. Eu não vou mais me ocupar tanto com curas e expulsão de demônios o tempo inteiro. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos. Para quê? Para que também eu lá pregue. Irmãos, Jesus veio para pregar sobre o reino de Deus. Ele é o mensageiro, ao mesmo tempo que é a mensagem. Ele prega Ele mesmo. Isso foi porque Ele veio em primeiro lugar, trazer o reino para nós. Vamos para outro lugar, Pedro. Não aqui mais. Então, o verso de número 39. Ele percorreu toda a Galileia. Uma região ali que tinha aproximadamente 250 pessoas, abandonando a cidade de Cafarnaum por hora, para pregar sobre o reino de Deus. O que leva Timothy Keller a comentar o seguinte. Ele diz que embora Jesus estivesse famoso, desfrutando de uma onda de aprovação popular, ele deixou tudo isso para trás. Por quê? Porque ele estava mais interessado na qualidade da reação que as pessoas tinham diante dele, do que na quantidade de pessoas que se juntavam, formando multidões. Cristo queria seguidores, irmãos, não aproveitadores. Por isso ele vai por toda a Galileia, prega sobre o reino de Deus. Como o texto diz, encerrando o verso 39, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A ordem no texto grego mostra a importância de pregar em primeiro lugar e, em submissão a isso, expulsar demônios. Porque a palavra pregada por Cristo é prioridade, embora as obras de misericórdia não deixem de ser feitas. Porque em Cristo nós encontramos tanto a fala perfeita, quanto a obra perfeita também. Quais são as grandes lições do texto? É simples, irmãos. Algo que nós vemos no Senhor Jesus e precisamos imitar é a oração. Imite o seu Senhor no que tange a oração. Se nós não oramos, nós deixamos de ter comunhão com o nosso Deus. Talvez você fale, Lucas, eu sou muito ocupado. Eu tenho um filho para cuidar, é muito trabalho, é muito estudo, às vezes é tudo isso junto, e eu não consigo ter tempo para orar, estou muito ocupado. Meu irmão, se você está ocupado demais para orar, você está ocupado demais. Jesus estava muito mais ocupado do que você, eu posso te garantir isso. Centenas ou milhares de pessoas vindo ao seu encontro e ele curando, expulsando demônios, mas acordou mais cedo para ir orar. Então
Então nós precisamos fazer a mesma coisa, acordar mais cedo se for preciso para orar, ir para um lugar mais distante com paz se for necessário, mas não deixe de orar, não negligencie a sua tarefa devocional diária, precisamos fazer isso sempre. Ora, meus irmãos, se aquele que era santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, orou desta forma, quanto mais nós, que estamos cercados de fraquezas por todos os lados, cercados de necessidades por todo lugar, quanto mais nós deveríamos orar. Oremos mais para a glória de Deus. Pare um pouco o que você faz e se dedique a esse meio de graça. Em segundo lugar, cuidado com a imagem que o mundo passa acerca de Jesus. Muito cuidado com isso, gente. Com a imagem que o mundo passa acerca de Jesus. Pedro queria que Jesus voltasse para Cafarnaum, porque ali ele era conhecido como um curandeiro. Ele estava operando milagres. Mas Jesus é muito mais do que um curandeiro, irmãos. Pedro queria que Cristo voltasse a Cafarnaum para expulsar demônios. Mas Cristo é muito mais do que um exorcista. Cristo faz muito mais que isso. Da mesma forma, queridos, Cristo ele é muito mais do que nós imaginamos. Nós que somos cristãos. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Imagina o que o mundo oferece por aí. Leandro Carnal, pensador odierno, fala que Jesus é um grande mestre da ética, mas ele é muito mais do que isso. Os comunistas falam que Cristo é aquele que se identifica com o pobre, mas ele é muito mais do que isso. Os religiosos dizem que Cristo é um grande conservador, mas ele é muito mais do que isso. Os neopentecostais dizem que Cristo é uma fonte de bênçãos, um provedor de bênçãos para suas necessidades temporais, mas ele é muito mais do que isso, meus irmãos. Cristo é Deus, perfeito, bom, misericordioso, eterno. Ele é o nosso Deus. E ele não pode ser usado como as pessoas o usam nos dias de hoje, especialmente dentro da igreja. As pessoas querem usar Cristo para suas necessidades ou falsas necessidades temporais, materiais. Mas, meus irmãos, eu garanto a vocês, que desfrutar das bênçãos de Deus não é nada comparado ao desfrutar do Deus das bênçãos. Glorifique a Jesus por quem Ele é. Não pelo que o mundo fala que Ele é, mas pela que a palavra nos comunica. Olhe para Cristo, veja a beleza da glória de Deus estampada, o Criador do mundo, o sustentador do mundo, o Redentor de toda a criação. Tenha uma visão exaltada de Jesus Cristo e ainda saiba que isso é pouco, porque Ele é muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Nós não fazemos, portanto, como o mundo, como alguns comunistas, como alguns religiosos, como alguns filósofos. Nós não somente admiramos o Senhor Jesus, nós o adoramos, porque Ele é Deus. Por último, nós sabemos que Jesus é poderoso por meio do seu cumprimento à lei. Versos 40 ao 45, o texto fala de um milagre mais uma vez acontecendo aqui. Marcos ele relata diversos milagres. Em todos os evangelhos são 30 milagres mais ou menos comunicados para nós. Mas este milagre aqui, ele se evidencia de uma maneira mais característica, mais importante. E é isso que nós devemos olhar no momento. É uma cura de um leproso. Uma pessoa que tinha uma doença de pele. Mas aqui precisamos observar o que é ser um leproso naquela época, porque é um abismo distante do que era naquela época, o que nós compreendemos nos dias de hoje. Um leproso, meus queridos irmãos, era uma pessoa que tinha doença de pele, e essa pessoa, por causa dessa sua deficiência, era tratada de maneira humilhante. Em primeiro lugar, ela era obrigada a viver afastada da sociedade. Ela não poderia ficar na cidade, dentro do arraial, do acampamento dos judeus. Precisava ir para uma cidade específica para leprosos. Em segundo lugar, essa pessoa
ela não poderia se aproximar de uma pessoa que não fosse leprosa de maneira nenhuma. Tinha que permanecer a 100 ou 200 metros de distância, mais ou menos. E sempre que visse alguém que não fosse leproso, teria que gritar: sou impuro, para que a outra pessoa não fosse contagiada por aquela doença. Sabemos que a lepra não é uma doença que é contagiosa nos dias de hoje, mas naquela época o povo não tinha essa compreensão. De tal forma que dentro do cerimonialismo judaico, se uma pessoa toca num leproso que era um impuro, também ficava impuro. Então o leproso ele era afastado religiosamente. Um leproso ele era afastado socialmente e estava completamente à mercê de isolamento, de humilhação ao ter que gritar que era impuro quando chegava perto de alguém. Para você ter uma ideia, o texto de Levítico, capítulo número 13, versículo 45 e 46, nos diz que quem ficar leproso usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Imagine você, agora, toda vez que se aproximar de alguém, ter que gritar: sou impuro. A pessoa era uma pessoa humilhada, estava perdida, não tinha esperança nenhuma. Mas eis que o texto nos diz que esse leproso se aproximou de Jesus. Ele teve fé, reconheceu ali que estava um ser diferente. Ele foi ao encontro do mestre, se prostra de joelhos, como o texto nos comunica, e implora ao mestre, suplica uma questão. O leproso diz, uma das palavras mais belas de toda a palavra de Deus, irmãos: se quiseres, podes purificar. O leproso não duvida da capacidade de Cristo. O leproso não duvida que Cristo é poderoso para fazer isso. O leproso fala: se você quiser, se for da sua vontade, você pode fazer isso por mim. Você pode me livrar deste ostracismo, desta marginalização que eu estou sofrendo neste momento. E Cristo se compadece deste homem. Verso 41, cheio de compaixão. Um detalhe que somente Marcos conta nos evangelhos. Cheio de graça, emocionado naquele momento, Jesus estende a mão àquele homem. O texto diz que Jesus toca nele, quebrando aqui a tradição cerimonial dos judeus, se tornando para os judeus um impuro. Jesus, que é puro, se tornaria impuro porque tocou no leproso. Mas o que acontece em seguida, na verdade, é o contrário, irmãos. É o puro Jesus Cristo purificando o impuro que é o leproso, através de um toque gracioso, de compaixão e de amor. Se tu quiseres, podes purificar. Jesus olha para os seus olhos e diz: quero, seja purificado. Eu quero, eu lhe entendo. Eu o amo, seja purificado. Imediatamente o texto nos diz que a lepra o deixou sem resistência. O poder de Jesus se manifestou evidente naquele momento. A doença foi embora. Imagina o que aconteceu com aquele homem. Ele foi purificado. Homem que não recebera um toque em anos. Homem que não tinha contato com alguém em muito tempo. Mas naquele momento foi purificado, não mais precisaria gritar em quatro cantos desse mundo: estou impuro, estou impuro. Certamente agora o seu coração cheio de alegria sairia gritando ali por onde ele estava: estou limpo, estou limpo, estou puro, fui purificado. Mas antes que ele fizesse isso, Jesus mostra a importância da obediência à lei de Deus. Versículo de número 43, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Isso é muito importante para o Senhor. O que é que ele faz? Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho.
Irmãos, o que encontramos aqui é algo descrito no Pentateuco também. Se um leproso fosse purificado, em primeiro lugar, ele deveria se dirigir a um sacerdote para que ele declarasse se ele está puro ou não, para depois ser reintegrado à sociedade. Jesus mostra esse homem aqui que ele não está abolindo a lei. Jesus veio para cumprir o que está escrito. Então manda o homem ir ao sacerdote, mostrar-se de fato que foi curado e naquele momento oferecer um sacrifício pela graça que Deus o concedeu. Este homem foi purificado pelo Senhor, irmãos. Mas ainda assim o desobedeceu. Verso número 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia: estou limpo, não sou mais aquele homem cheio de lepra, cheio de feridas, que não podia conversar com ninguém, que não podia tocar em ninguém, que não podia cultuar dentro da sinagoga. Eu agora sou outro. E por causa disso, e naturalmente de outras histórias, o verso 45 encerra dizendo que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, pois quando ele chegava, o povo iria o reconhecer, especialmente como um curandeiro depois dessas questões. Mas ele ficava fora da cidade, em lugares solitários. Mas isso não adiantou muito não, gente, pois o texto encerra dizendo que todavia, assim mesmo vinha ele gente de todas as partes. Constantemente o povo procurava o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele estava fora da cidade. Qual é a grande lição do texto, irmãos? É que todos nós precisamos de cura. Mais uma vez. Por que todos nós precisamos de cura? Porque nós estamos doentes. Todos nós estamos doentes. Os relatos do Evangelho de Marcos, dos milagres no Evangelho de Marcos, não são meramente por acaso. Ele mostra os milagres para comunicar algo a respeito de Jesus. Escreve Kent Hughes que a cura do cego retrata a sua iluminação para corações escurecidos. O acalmar da tempestade fala do seu poder de trazer paz aos corações problemáticos. A ressurreição de um morto proclama o seu poder de dar a vida. A alimentação dos 5.000 comunica o fato de que ele é o pão da vida. Mas aqui no texto, o que é que esse milagre nos comunica a respeito de Jesus? Irmãos, de maneira simples, nós somos leprosos espiritualmente. Nós estamos contaminados. Nós estamos impuros por causa do pecado, este que foi herdado de Adão e corroeu toda a nossa natureza. Nós somos maus e precisamos de uma cura, irmãos. Quanto menos nós sabemos que há algo errado em nossa vida, mais leprosos espirituais nós somos. Mas quando entendemos que precisamos do antídoto, nós sabemos onde nós podemos encontrar, e é em Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, a boa notícia de Jesus, o Evangelho, é que Ele mesmo diz: quero, seja purificado. É na obra de Cristo, na cruz do Calvário, que Ele toca em nossa vida e nos mostra que nos ama, que nos mostra de fato que Ele se importa com os nossos pecados, a ponto de morrer em nosso lugar, num instrumento de maldição que era a cruz, recebendo a ira de Deus sobre si mesmo, a fim de que, se a gente crer em seu nome, se a gente crer que Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação, a gente tem os nossos pecados perdoados. A gente tem cura, de fato, espiritual para a nossa vida. E nunca mais precisaremos ficar gritando por aí que somos impuros, Mas somos chamados pelos 4 cantos do mundo a gritar que estamos limpos. Estamos limpos. Temos a cura. E essa cura é o Evangelho de Jesus Cristo. É o que Jesus fez por nós, que nos salva. O imperador romano Nero, irmãos, depois de tanta besteira que fez em sua vida, depois de tanta maldade que cometeu,
ele decidiu no ano 68 depois de Cristo tirar a sua própria vida. Não aguentou mais viver. Se viu numa situação em que era melhor morrer do que ser capturado pelo exército e decidiu tirar a sua vida. A morte do imperador romano Nero ficou marcada na história do Império Romano, tanto que ele é estudado até os dias de hoje nos colégios. Mas 35 anos antes, outro homem morria. Outro homem também perderia a sua vida. Mas diferente de Nero, ele perderia a sua vida para espalhar o bem neste mundo. Jesus Cristo, ele mostraria a importância do Evangelho entre as nações, especialmente em Roma, um lugar estratégico, a capital do mundo naquela época, onde o Evangelho também fez morada, irmãos. A ponto do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, escrever, ele que estava preso em Roma, que os santos da casa de César saudavam os irmãos. O Evangelho chegou no Palácio Real. Talvez não tenha alcançado Nero, mas muitos foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muitos leprosos espirituais, muitas pessoas doentes que eram carregadas. E este Evangelho chegou hoje aqui em Mamanguape, aos nossos corações, pelo poder da sua palavra, a fim de que a gente entenda o plano eterno de Deus. Meus irmãos, pessoas poderosas nascem e morrem. Cada geração levanta líderes malignos, os chamados anticristos. Isso é verdade. Todavia, houve um homem que em toda a sua vida foi considerado digno, perfeito. Tudo o que ele fez manifestou o seu poder de uma forma bondosa, característica do Senhor Jesus Cristo. Ele não era leproso, mas tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele não era um pecador, mas se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Ele não nos abandonou, mas foi abandonado pelo Pai no momento de dor. Ele é o Deus eterno que se colocou em nosso lugar, irmãos, para que hoje nós possamos de fato usufruir da sua graça, da sua presença para todo sempre. Mas o Evangelho de Jesus é diferente da história desses líderes religiosos ou desses líderes malignos que se levantam nos dias de hoje. O Evangelho de Jesus não termina na sua morte, como a vida de Nero a termina. O Evangelho de Jesus Cristo não termina na cruz do Calvário. O poder de Deus não foi manifestado somente naquele lugar, mas como Paulo escreve aos Efésios, este poder foi exercido em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, irmãos. É isso que Jesus Cristo fez. É isso que Deus o Pai mostrou através do seu poder. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é por meio da união que temos com Cristo que ressuscitamos juntamente com Ele e nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo. Jesus é Deus, irmãos. Nós não somente o admiramos. Nós não somente o admiramos. Os poderosos do mundo não compreendem. A cultura por vezes o rejeita. As artes também, como aconteceu essa semana no Banco Santander. Contudo, para os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, assim como Pedro, nós sabemos que Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E não temos lugar para ir. Abaixe sua cabeça. O Senhor nos faz lembrar, ó Pai, de onde nós saímos. Lembra-nos, Deus, quem nós éramos antes de estarmos aqui, Pai. Certamente o Senhor nos curou de algumas enfermidades. Possivelmente o Senhor nos curou de alguma deficiência física, Senhor. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos curou espiritualmente, Pai. Te louvamos porque estávamos mortos e o Senhor operou o milagre da vida. Nós estávamos longe, Senhor, longe do Teu povo, longe da Tua casa, separados de Ti. Mas o Senhor nos tocou com Sua graça, com a Sua
mão de amor, nos dizendo que nos ama profundamente. E aqui estamos hoje, Senhor, em gratidão ao Teu nome, cantarolando essas músicas, porque cremos que Tu és o nosso Salvador, Senhor. Ó Espírito de Deus, também cremos que o Senhor nos renova e Te rogamos por isso nesta noite, Senhor. Senhor, nos cura do nosso orgulho, Pai. Nos cura do nosso pecado, Senhor. Da imoralidade sexual, ó Deus. Nos cura, Senhor, da negligência com os nossos devocionais. Nos cura, Senhor, quando nós não nos importamos com os pobres. Renova-nos com Teu Santo Espírito, Senhor, que nos foi derramado por meio de Jesus. Nos dá graça para continuarmos aqui, dia após dia, anunciando a limpeza que o Teu Evangelho promove. Em nome de Jesus.